Você escuta, Aira? Falando boa noite. Vou ver com a tela, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão entrando aqui no Perfil das Virtuosas. A gente vai já iniciar, eu aqui, o Igor com a Aira, o nosso texto da libertação. Olha a Régia. Régia, boa noite, Régia. Boa noite, a Paloma. A Régia é fãzaça do texto do texto da libertação. Tô sabendo, viu, Régia? Igor, eu vou deixando uma música tocando um pouquinho, tá? Só o primeiro trecho dela antes da gente iniciar, enquanto o pessoal vai entrando. Pronto. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Revela sua pecado, sem respirar. Eu mesmo que morrer, não te adorar. Então, gente, boa noite. Vamos tentar sermos fiéis ao nosso horário, né, Igor? E o Igor pode ir começando aí, dando as boas-vindas pelo Perfil das Virtuosas, para a gente poder dar início ao nosso texto da libertação de hoje, que nós vamos falar sobre, pedindo libertação, especificamente sobre um tema que acho que ninguém hoje em dia passa por isso, né? Que é ansiedade. Boa noite a todas todas e todos que estão aqui com a gente hoje, nesta noite, do dia 23 de agosto. Nós vamos prosseguir os nossos trabalhos. O texto da libertação, acho que é o primeiro texto da libertação desse mês. Se eu estiver enganado, acho que sim. É o primeiro. E como a Aira mencionou, a gente vai tratar sobre ansiedade, principalmente quando se trata da ansiedade que nos faz afastar do caminho de Deus, que nos gera inquietação e nos gera também uma certa insegurança sobre o destino, sobre o futuro, sobre tomada de decisões, né? E como nós aqui somos cristãos, boa parte da nossa tomada de decisão, os nossos pensamentos do futuro, eles têm que estar alinhados, né, com Deus. Então, a ansiedade, ela é uma sensação, um problema. A gente vai tratar até sobre... A nossa base de hoje é São Francisco de Sales, do livro Filoteia, certo? E ele traça uma definição aqui sobre... Uma definição não, um aspecto importante sobre a ansiedade, né? Ele fala, São Francisco de Sales acredita que, com a única exceção do pecado, a ansiedade é o maior mal que pode acometer uma alma. Então, de acordo com ele, depois do pecado, a ansiedade seria um mal que atrapalha o desenvolvimento espiritual e pode fazer com que a pessoa perca a esperança e perca a confiança em Deus. Então a gente vai aprofundar bastante nas reflexões aqui desse nosso texto da libertação. Aira, você pode começar com a invocação?
Santíssima Posso? Trindade? Então vamos iniciar esse nosso momento pedindo a presença da Santíssima Trindade, a presença do Espírito Santo de Deus, para que ele possa derramar muita unção, principalmente em mim, no Igor, essa noite, para que a gente possa falar aquilo que é agradável a Deus, aquilo que possa ser importante, para trazer acalento, para trazer verdade, discernimento para o coração de muitas pessoas que estão aqui e que precisam, assim como eu, como o Igor também, né? Aprender, orar um pouco mais, colocar diante de Deus essa questão que hoje acho que todo mundo passa por isso, que é a ansiedade, né? Então, para a gente começar bem, vamos começar com Deus, fazendo o sinal da nossa Santa Cruz, né? O nosso sinal da nossa fé cristã. Pelo sinal da cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou fazer a invocação do Espírito Santo hoje de uma maneira diferente. Vou fazer só uma cançãozinha, se você puder fechar seus olhos. E você vai se acalmando. E deixando essa presença de Deus inundar o seu coração, pedindo para que Ele mande essa ansiedade para longe, para que você possa hoje receber tudo aquilo que o Senhor tem para te falar essa noite, para falar aos nossos corações. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. E aí você fala agora bem baixinho para ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Posso fazer uma oraçãozinha de revestimento? São Miguel Arcanjo? Por favor. Vamos lá. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele, eis a vossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Tem uma oraçãozinha aqui, inicial, que a gente faz também. Posso fazer? Pode sim. Senhor Jesus, nós vamos aqui, buscar pedir perdão por todos os nossos pecados. Peçamos ainda, em teu nome, a Deus Pai, que envia o Espírito Santo, derramando em nossos corações o dom de proclamar a sua palavra, com muita fé e confiança, através do texto da libertação. Peço, Jesus, que o teu poder se manifeste em nossas vidas, que tu realize milagres e prodígios através dessa poderosíssima oração de fé, que nada mais é do que a proclamação da tua palavra. As dezenas. Nessa nossa primeira dezena do texto da libertação, vocês que já acompanham já sabem o nosso formato, né? A gente vai sempre trazendo algum tema, alguma coisinha para a gente, antes de começar a fazer as nossas orações, né? E na nossa primeira dezena, nós vamos falar um pouco sobre, na verdade, ao longo do nosso texto da libertação, nós vamos tentar trazer para vocês algumas maneiras de como enfrentar a ansiedade. Como o Igor falou,
agora no início, que a ansiedade é essa inquietude, e ela se manifesta de tantas formas hoje em dia. A Régia está pedindo a libertação pela síndrome do pânico, que é a ansiedade, longe de mim, né? Não sou psicóloga, eu sou da área jurídica, não tenho muito conhecimento, não sou perita em nada disso, mas tenho a minha experiência pessoal com a própria ansiedade, né? Coisa que eu já lutei, ainda luto algumas vezes. E a gente sabe que a síndrome do pânico é uma manifestação da ansiedade bem forte, né? A gente sabe que ansiedade e depressão também caminham muito juntas. Então, são muitas coisas que são abertas através dessa portinha da ansiedade. E a palavra de Deus, ela vem trazendo tanto remédio espiritual para isso, que eu fico assim, quando eu fui viver essa experiência, esse momento, eu me aprofundei, me aproximei realmente de Deus, é que eu vi o tanto que a palavra de Deus, ela trata sobre isso, né? E Jesus uma das grandes formas, a primeira forma, se você tentar enfrentar qualquer coisa na sua vida, você pode muitas vezes conseguir achar soluções. Mas colocar Deus na equação de qualquer coisa que você vai tentar enfrentar na sua vida vai fazer uma diferença profunda em tudo. Então, a primeira chave para enfrentamento da ansiedade, falando aqui do lado espiritual, e não estou falando também, lógico, que tem as situações que você, alinhado ao tratamento da ansiedade, enfrentamento espiritual, alinhado a isso, você, lógico que a gente tem parte da medicina, psicologia, a gente não está em nenhum momento querendo falar aqui que isso não seria necessário, né? Deus sabe tudo que é necessário, tanto é que ele deu inteligência para o homem para abrir portas para poder resolver tantas coisas, né? Então, vamos falar um pouco só do lado espiritual e como isso pode nos ajudar a enfrentar a ansiedade, que é um dos grandes males que a gente tem enfrentado hoje em dia. E a primeira coisa que a gente tem que colocar na equação é Deus. Pedir a ajuda de Deus, né? Jesus, quando ele andou aqui na Terra, a gente viu que ele enfrentou, ele sabia da missão dele, ele sabia onde que a missão dele ia levar. Eu acho que qualquer pessoa, sabendo que a missão que vai receber iria levar a uma morte de cruz, eu acho que o pânico se instalaria em qualquer pessoa. Só que Jesus, ele tinha a firmeza de saber quem ele era, o propósito dele, quem ele estava agradando. E era Deus. Então, Jesus, ele tinha firme noção da identidade dele. E uma das primeiras coisas que eu queria colocar aqui nessa primeira dezena é isso. Quem sou eu? Quem é você? Você sabe quem é você? Você tem plena convicção e consciência da sua identidade? Quem é que você é? Porque muitas vezes quando a gente não sabe quem a gente é, o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, no que a gente crê, isso é uma porta tantas vezes para a gente poder querer sair agradando todo mundo, ouvir de todo mundo o que a gente é e ir recebendo, e isso vai gerando ansiedade porque a gente vai se perdendo e vai tomando escolhas na vida que no fundo nem era o que a gente queria. Então, Jesus, quando andou aqui na Terra, ele sabia tanto quem ele era, que ele sempre dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Então, ele sempre sabia quem ele era. Ele tinha firmeza do caminho que ele estava seguindo. E sempre, todo o evangelho, a gente vê que Jesus dizia, nas passagens dos evangelistas, eles sempre falam que ele se isolava e orava. Jesus estava sempre em constante oração. Jesus estava sempre em conexão com Deus, através da oração. Então, vamos pedir nessa primeira dezena, para esse enfrentamento da ansiedade, para que Deus nos ajude a conhecer, para que Jesus nos ajude a conhecer esse Pai que ele tanto falava. E a gente sabe que Jesus é justamente esse caminho para que a gente possa chegar até Deus. Então, vamos pedir nessa primeira dezena que o Senhor possa receber as nossas orações. Que o Senhor possa nos ajudar a conhecê-lo intimamente essa noite. Que o Senhor possa nos ajudar, através da palavra dele, a enfrentar os momentos de dúvidas, os momentos de medo e insegurança que tanto geram ansiedade. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. É coisa alguma mesmo. Quando a palavra fala isso, não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, mas será que eu posso ficar ansioso se eu perder meu emprego? Será que eu posso ficar... Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo.
pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Então, para mim, quando eu li essa passagem, foi uma das primeiras fórmulas que eu achei de como enfrentar a ansiedade. É me prostrar diante realmente de Deus e colocar diante dele os meus pedidos através da oração, através da súplica. Só que eu também tinha que dar ações de graças. Ou seja, eu tenho que agradecer e louvar a Deus também. Não adianta muitas vezes eu só ir lá, falar que quero conhecer a Deus e só descarregar nele toda a minha dor, toda a minha frustração, todo o meu medo, minha insegurança e esperar que no outro dia minha ansiedade tenha ido embora. Na minha oração, eu também tenho que ter gratidão por reconhecer quem é Deus e o que Deus tem feito por mim. Porque eu tenho certeza que muitas vezes, por mais difícil que tenha sido o momento que você possa estar enfrentando, como alguém que já falou, a Regina falou da síndrome do pânico, você tem experiências com Deus de livramento que você já passou e isso te traz muita esperança de enfrentar uma nova dificuldade, porque você sabe que lá atrás Deus foi fiel. E ele vai ser fiel novamente. Igor, tu me desculpa, porque esse tema aí eu vou começar a falar em cada dezena, aí a gente vai acabar se estendendo hoje um pouquinho, né? Então vamos pedir nessa primeira dezena pela ajuda desse Deus que é fiel, que sempre fala na sua palavra, não tema, porque eu estou contigo. Se Jesus me libertar, olha o que essa dezena fala, a gente inicia falando. E é a proclamação da palavra de Deus. Não é a nossa oração repetida, é a proclamação da palavra de Deus, porque o que é bom a gente repete até fixar. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus liberta o teu povo de tantos medos, tanta insegurança que tem adoecido. Que tem adoecido não somente pessoas que não creem em ti, mas muitas vezes tem adoecido as pessoas que muito creem em ti, Senhor. Porque muitas vezes a gente tem colocado tanta expectativa em Deus para realizar nossos sonhos e desejos, que nós temos nos frustrado, perdido a fé, o que tem gerado tanta ansiedade, tanto medo, tanta falta de esperança. Mas o Senhor vem essa noite para nos libertar e nos trazer de volta para o centro, para o foco, que é Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Senhor, tem piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Senhor, tem piedade de mim. Coloque agora para Ele sobre qual é a sua súplica essa noite. É a insônia, é a ansiedade, é a síndrome do pânico, é a depressão. Porque se Jesus te libertar, você vai ficar livre de tudo isso. E Ele quer libertar você essa noite. Você só tem que suportar o processo que você precisa passar para alcançar a vitória em Cristo. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora para a segunda dezena do nosso texto da libertação. E essa segunda dezena, ela, mais uma vez, eu vou mencionar para vocês a nossa base aqui, para quem não estava no começo. Nossa base é o livro Filoteia de São Francisco de Sales. E ele, de forma a complementar o que a Aira falou, a gente observa, a gente vai abordar nessa segunda dezena esse aspecto de São Francisco de Sales, que ele fala de forma mais, no momento em que ele fala de forma mais objetiva, acerca de como a gente pode procurar, de certa forma, entregar a Deus determinadas dificuldades que passam na nossa vida.
ele fala primeiro o seguinte, que é importante que a gente tome bastante cuidado com as inquietações menores, ou seja, a ansiedade relacionada a coisas pequenas. Porque no momento em que a gente começa a ficar muito inquieto e ansioso com coisas que não são tão prioritárias, não são tão importantes, elas vão se juntando e vão minar a sua capacidade de resistir a uma ansiedade, a uma coisa maior. Então ele classifica isso muito bem aqui no livro da Filoteia. Então determinadas coisas, principalmente coisas que não estão no nosso controle. É importante observar isso. Tem gente que hoje o Brasil ele está há um bom tempo passando por um processo político muito acirrado. E as pessoas estão disputando muito e levando muito a sério questões políticas que estão fora do seu controle. Isso gera ansiedade. E vai gerar ansiedade e vai atrapalhar a tua resolução de determinados problemas mais importantes. Então, às vezes é até um exercício de humildade. A gente parar e selecionar e separar coisas que não são realmente prioritárias e não são importantes para a nossa salvação e dos nossos irmãos. Tudo aqui que a gente faz tem que ter o foco para Deus. Se determinada preocupação agoneia o juízo, gera ansiedade, mas é uma coisa insignificante, uma coisa torpe, uma coisa que não vai levar a gente ao caminho da salvação, por quê? Precipitar-se por essa ansiedade. Então ele classifica isso muito bem. E ele fala que a gente não pode deixar exatamente o nosso coração se inquietar por coisas que fogem ao nosso controle ou por coisas que não estão atreladas diretamente à nossa salvação. Por quê? Porque é o seguinte, tudo aquilo que São Francisco de Sales fala que gera essa ansiedade vai gerar tristeza. E a tristeza vai encaminhar, né? Por isso que a Aira falou que ansiedade e depressão têm uma ligação, né? Normalmente as pessoas depressivas ficam ansiosas. Então é muito perigoso essa preocupação excessiva. E o que a gente faz quando a gente está inquieto? Que é o que eu quero colocar nessa dezena, que é para a gente procurar. São Francisco de Sales dá esse macete, por assim dizer. Quando a gente estiver inquieto, a gente busca recomendar tudo a Deus. Até essas coisas pequenas aí, coloca para Ele, certo? E caso a inquietude esteja muito forte, ou seja, a ansiedade esteja muito forte, a tal ponto que possa comprometer o seu julgamento, o que São Francisco de Sales fala? Que a gente não faça nada. Espera essa ansiedade, espera esse desassossego acalmar. Obviamente, tratando-se de questões que podem ser adiadas. Se for uma coisa para ser feita agora, não. Tem que ter uma outra observação. Mas se forem coisas que têm um certo adiamento, não tome decisões no momento do desassossego, no momento da ansiedade. A probabilidade da gente tomar decisões erradas, estando com alto pico de ansiedade, é muito alto. Então entreguemos a Deus e peçamos que sempre, 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 essa espécie de libertação para que a gente consiga se libertar da tomada de decisão em momentos de ansiedade. Não tome decisões em momento de máxima ansiedade. Não faça isso. Coloque-se para Deus, acalme-se, busque passar umas horas, uns dias, quando a poeira baixar, você reflete e toma a decisão com mais calma. Isso é de extrema importância e não é uma dica minha, não. Isso aqui é São Francisco de Sales que está falando. Então vamos lá. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim.
Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. E Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. A Régia está falando aí sobre os medos dela, né? Depois você dá uma olhada em Romanos 8,15, Régia. Se você puder digitar aí, Igor, para ela e marcar ela, Romanos 8, capítulo 8, versículo 15. Eu vou fazer uma leitura agora de uma passagem bíblica em que Jesus ela é muito conhecida, que ela é chamada a ansiosa solicitude pela vida. É um pouquinho grande, mas eu vou me apressar porque tudo nela é bastante importante. Porque são as palavras do próprio Cristo aqui. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. A vida é muito mais do que alimento e o corpo muito mais do que a veste. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis vocês do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podem fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios que não fiam e nem tecem, e eles se vestiram bem mais belos do que Salomão. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer e beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque Jesus sabia que inquietações são normais nesse mundo. A gente vai se preocupar, ele não está dizendo aqui que você tem que ficar deitado e esperar a comida cair do céu, a roupa cair do céu, não. Ele só está dizendo para você não se entregar à inquietação. Ou seja, a inquietação vai vir, as preocupações vão vir. Mas é recomendação de Jesus que a gente não se entregue a elas. Porque quem faz isso, segundo Cristo, são os gentios de todo o mundo. Mas o vosso Pai sabe que necessitai deles. Quem são os gentios? Os gentios que Jesus se referia eram os incrédulos, eram aqueles que não acreditavam em Deus. Então Jesus está praticamente comparando: ei, você que se preocupa muito, que se inquieta muito com tudo, com coisas materiais, com o que vai acontecer amanhã, com coisas que não estão no seu controle, você está fazendo igual aos incrédulos. Aqueles que não creem que tem um Pai bom e amoroso que protege e cuida deles. Tanto é que Jesus vai dando uma lista de cuidados que Deus tem com ave, com plantas, com tudo. Ele vai pegando coisas que aos nossos olhos podem ser insignificantes, parecem insignificantes, ele diz: olha como ele cuida deles, ele não vai cuidar de vocês? Só que a ansiedade, ela faz justamente isso, ela faz com que a gente não consiga nem esperar esse cuidado de Deus, né? Então, a nossa fé vai sendo corroída porque a gente quer aquilo para hoje. Eu sei, é um trabalho diário. Mas se você não se entregar, como ele fala, não vos entregueis, a gente consegue ir minimizando e ir mudando através desse processo, porque o ser humano ele é justamente isso. Ele é a gente é mutável, né? Então, todos os dias é um processo, é uma oportunidade para mudança, e para mudança para melhor, já que a gente tem a palavra de Deus como base, né? E o que é que Jesus nos recomenda para aplacar essas inquietações e essas preocupações com o que ele coloca que são coisas mínimas, com o que é aquilo que o corpo, que a gente acha que o corpo precisa?
Buscar antes de tudo o reino de Deus, e tudo mais te será acrescentado. Não temais, ó pequenino rebanho. Fazei para vós outros bolsas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês estão desesperados por coisas aqui na terra, Deus tem coisas muito maiores para vocês, que é o reino dos céus. Não temais. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso coração, o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aqui é que eu queria colocar a chave para essa nossa próxima dezena, que, como o Igor falou, a nossa base está assim nesse livrinho de São Francisco. É justamente quando ele coloca: você deve humildemente e calmamente tentar verificar a corrente dos seus desejos. E Jesus nos diz isso na palavra dele. Ele termina toda essa explanação sobre a ansiosa solicitude da vida, terminando dizendo: porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que é o centro dos seus desejos? O que é que te consome? Qual é o teu grande desejo? Por isso que a ansiedade é uma oportunidade muito grande. Quando eu cheguei a passar por essa experiência a primeira vez, lógico que a primeira vez ela é uma novidade, né? Quando você passa por uma... Eu não cheguei a ter síndrome do pânico, mas eu tive crise de ansiedade muito forte no final da minha faculdade. Estava me formando, já achava que já ia sair da universidade juíza, né? Então você cria toda uma expectativa e vai vendo que as coisas não estão acontecendo como você queria. E isso vai abrindo portas para a sua ansiedade. Quando você vê alguns desejos seus são a razão da sua felicidade. Quando, na verdade, o nosso coração não tem que estar nessas coisas aqui, que a traça corrói. A leitura de Romanos é Romanos 8:15, viu? Depois eu vou colocar. Não é para a gente estar colocando o nosso coração nessas coisas, que com o tempo vai passar, que com o tempo vai se perder. É para a gente estar colocando o nosso coração naquilo que é eterno, que é Deus. No começo isso é muito difícil para a gente poder ir assimilando, mas como é que eu não vou me preocupar? E o processo, ele não é. Lógico que poderia ser assim, né? Se Deus quisesse, dissesse: Regi, hoje à noite você vai dormir, amanhã você não vai ter mais nenhuma ansiedade. Mas será que você teria a certeza, como Jó, por exemplo, que ao final de tudo que ele passou, ele diz: antes eu te conhecia por ouvir falar. Eu não lembro se é bem isso, me perdoe se não for. Antes eu te conhecia só pelo nome, né? Agora ele diz que conhecia Deus verdadeiramente. Foi basicamente isso que ele falou, Jó. Por quê? Porque ele passou por todo aquele processo de sofrimento, de tristeza, de desespero. E aquilo tudo serviu para que Jó, que fosse aquele homem que era tão agradável diante de Deus, que era tão servo perfeito para Deus, ainda assim ele precisava de uma experiência que era uma experiência de dizer: eu não conheço mais Deus só pelo nome. Eu agora conheço Deus de verdade. Ele é real para mim. Então, às vezes, acordar de um dia para a noite e não ter enfrentado o processo não vai te mudar em nada. Alcançar a graça e a cura muitas vezes não vai te mudar em nada. Às vezes, quando você olha para trás, você tem a plena convicção: agora eu me conheço. Como aqui coloca: humildemente verifique os seus desejos. Pare e se pergunte com humildade, sem querer se maquiar, porque por mais que você diga: não, eu não sou assim não. Deus sabe, Deus vê, Deus sabe de todas as coisas. Então, observe, porque a ansiedade, esses problemas emocionais que a gente enfrenta nesse mundo de hoje, e quando batem, às vezes a gente nem sabe por que é, às vezes a gente tem noção: não, eu tô ansiosa porque minha vida tá muito estressante, eu tô ansiosa porque eu vou fazer uma prova, eu tô ansiosa porque eu tenho muita conta para pagar e não sei de onde vai vir. Mas tem ansiedade que a gente não tem nem noção por que é que a gente tá ansioso. A gente simplesmente começa a se sentir tenso, começa a se sentir ansioso e não sabe nem o que está acontecendo. Não sei se vocês já experimentaram dessas, mas essas existem também. E é um momento muito importante de autoconhecimento, de reforma interior. Então, eu tenho a plena convicção que Deus utiliza desses momentos justamente
para transformar algo que precisa ser mudado em você. É a maneira... Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que falou: nosso corpo, quando entra um vírus, uma bactéria, ele dá febre. Então, a gente sabe que o corpo está doente. A maneira da nossa mente dizer: olha, a gente não aguenta mais a maneira como você pensa, a maneira como você está reagindo, como você está levando a sua vida. Aí vem ansiedade, síndromes, depressão e tantas outras coisas que surgem disso daí. E essa é a porta. E uma das maneiras é essa autoanálise que a gente vê aqui. Aceitar como eles são e avaliar. A Régia fala: eu tenho muito medo de sair de casa. É uma dificuldade para mim. Mas medo a gente só consegue vencer enfrentando. E Romanos fala justamente isso. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, no qual chamamos Abba Pai. E eu, antes de preparar isso aqui com o Igor, eu perguntei: Deus, eu não vou me expor muito pelas coisas que eu já passei, não vou falar muito da minha vida pessoal, mas eu vou te falar. Eu não desenvolvi síndrome do pânico, porque quando eu soube que síndrome do pânico, se você se entrega no primeiro episódio de pânico, se você se entrega àquele medo, aí vai ser mais difícil de sair. Então, a primeira vez que eu tive uma crise forte de ansiedade, na segunda vez eu já não queria, quando eu vi a segunda vez chegando, eu já não queria repetir aquilo. Mas como uma amiga minha, psiquiatra, falou isso pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi me arrumar e sair de casa. Com medo, mas eu saí de casa. Então, eu já não abri aquela porta. E eu lembrava o tempo todo desse versículo: Deus não me deu o espírito de escravidão para eu viver. Deus não quer essa vida para mim, eu trancada dentro de casa. Eu não nasci para isso. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Parece, é muito fácil falar isso, mas é praticando que se consegue. E é enfrentando o medo que se vence o medo, né? Então, tenta meditar muito em Romanos, Régia, para que essa verdade, ela traga libertação desse medo para você. Eu creio muito nisso, porque são coisas que eu passei. Então, eu não estou falando uma coisa só pela teoria, eu estou falando coisas pela prática, né? E vivi ao lado de pessoas. E foi engraçado, porque depois que eu passei por isso, Deus colocou um boom de pessoas passando por isso ao meu redor. Né? Quando eu vi a primeira vez, meu Deus, o que é síndrome do pânico? O que é ansiedade? Né? Eu, no meu auge dos meus 26 anos, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. De repente eu tive, de repente todos os meus amigos e todo mundo chegava no meu redor. Eu falei: meu Deus, agora todo mundo que eu conheço vai estar passando por isso. Né? E eu acho que você passa... Eu tive tudo isso aí. Eu tive taquicardia, eu tinha falta de ar. Mas quando você perde o medo... Hoje em dia, se eu tenho algum momento de ansiedade na minha vida, eu não tenho taquicardia, eu não tenho falta de ar, não tenho mais nada disso. Sabe por quê? Porque chegou um momento que eu perdi o medo disso. Porque eu sabia que eu não ia morrer, eu sabia que eu não ia ter taquicardia, não ia infartar. Então, por isso que eu falo, o medo só se vence enfrentando. E a palavra de Deus, gente, ela está o tempo todo Jesus falando pra gente: não temas, não temas, não temas. Eu estou com você por qualquer caminho que você andar. Até nessas horas, Senhor, até nessas horas Jesus está com você. Aquela música que a gente costumava cantar, que louvor era uma coisa que eu botava muito para mandar embora, para desconectar a minha mente daquilo, era louvor. Né? Então ele falava assim: debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Sabe, você correr para o banheiro na hora que você estava sentindo isso e ficar lá: Jesus, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu repetia isso até eu sentir a cura acontecendo e eu conseguindo passar por aquilo. E à medida que você vai passando, Deus vai te dando libertação. Se você for na terapia, você vai ver isso. Terapia é uma coisa assim que casa tanto com a espiritualidade, né? Que, graças a Deus, eu tenho uma terapeuta católica, cristã, e ela é maravilhosa, né? E ela sempre me abre muitos olhos para isso, como há muita similitude nessas coisas. Né? Então, acho que eu já falei demais. Então, vamos pedir nessa dezena agora para que o Senhor nos ajude a nos libertar desses desejos que tem aprisionado o nosso coração e que muitas vezes são essas fontes dessa ansiedade. A grande maioria das vezes é a fonte da nossa ansiedade, né? Fora aquelas ansiedades que nós não sabemos de onde ela está vindo, mas ela sempre tem um porquê, ela sempre tem uma razão. Que é o momento que você tem que, deixa eu me trancar aqui, e a melhor pessoa com quem você tem para se trancar é Deus, né? Porque ele vai revelando tudo aquilo que está em oculto no seu coração. Né? Muitas vezes, eu já passei por não saber. Recentemente, eu passei por uma situação que eu percebi isso acontecendo comigo.
E eu não sabia por que estava acontecendo. Em 2 semanas de muita oração, de ir todo santo dia para a igreja, rezar diante do Santíssimo, eu vi sendo revelado para mim, né? O que estava causando aquela ansiedade em mim, né? Então vamos ter confiança nesse Deus, que ele é bom e fiel. Não vamos ser, como Jesus falava, como os incrédulos, porque os incrédulos eles não tinham um Deus como o nosso para acreditar. Todas as vezes quando eu estou na missa, eu falo, oh meu Deus, olha, Jesus, muito obrigada por esse sacrifício, porque se não fosse isso daí, Nossa Senhora, muito obrigada por ter aceitado a anunciação do anjo Gabriel, porque se não fosse isso aí, como é que hoje eu estaria enfrentando tudo que eu enfrento? Sem Deus, não ia ter como. Então, a primeira coisa, como a gente colocou na primeira dezena, para enfrentar, como a gente está falando de ansiedade, coloque Deus na equação. E agora, coloque diante de Deus seu coração, seus desejos, e peça a libertação daquilo que não está sendo agradável a Deus, daquilo que está te aprisionando, daquilo que está te escravizando. Porque essa ansiedade, ela tem uma razão e ela tem um porquê. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Aira falou sobre ataque de pânico. Ano passado, depois da minha conversão, foi meu último ataque de pânico. Eu dormia de madrugada, estava de madrugada, eu acordei no meio da noite sobre ataque violentíssimo de pânico. Para quem já teve a sensação de que você vai morrer a qualquer momento, você quer ir para o hospital, que você vai morrer. Você vai morrer. Só que é só uma sensação. E eu nunca me esqueci. Foi o que eu fiz. Eu todo dia eu leio a Bíblia, né? Eu gosto muito, principalmente do Velho Testamento. Então, eu estava lendo Salmos naquele mês. E eu me lembrei de um salmo. E aí eu corri, peguei o celular. Eu lembrava de um salmo que estava relacionado com que a gente não é para ter medo, que a gente pode andar até no vale da escuridão, coisa assim. Aí eu peguei, botei no Google e encontrei. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Pronto, eu falei isso aí com muita força, a síndrome do pânico simplesmente acabou na mesma hora. Não sei o que foi que aconteceu, mas eu senti vontade, procurei, fiz a leitura, acabou o ataque. Pronto. Nunca mais tive. Do ano passado para cá, nunca mais tive. Lendo esse salmo. Depois você pode até colocar aí, Salmo 23, versículo 4. Então vamos lá para a nossa quarta dezena. Para quem chegou depois, a gente está se baseando hoje, né, no livro de São Francisco de Sales, Filoteia. Nessa quarta dezena a gente vai encaixar um aspecto que busca dar ao ansioso, dar ao inquieto um alívio, né? Um alívio no aspecto de compartilhar. Se a inquietação te traz muita dor, procure alguém, procure um confessor, procure, se você está mais adiantado, não sei, mais diretor espiritual,
procura um amigo devoto. Um amigo devoto, um amigo confiável, porque às vezes se a ansiedade estiver relacionada, por exemplo, com outra pessoa, você não pode expor, né, a outra pessoa. Então, procura uma pessoa de confiança, procura algo temente a Deus. Só o fato de você compartilhar aquilo vai te ajudar, vai te gerar um certo alívio. Ele coloca aqui, né, o São Francisco de Sales, ele fala sobre o rei São Luís, né, que ele fala ao seu filho, né, que tendo alguma coisa que te pese no coração, confia-te imediatamente ao teu confessor ou a alguma pessoa devota, porque a consolação que receberes te ajudará a suportar mais suavemente os seus trabalhos. Algumas pessoas, às vezes, ou têm vergonha de falar certas coisas de si, ou são orgulhosos. Então, se algo te machuca, se algo te gera ansiedade, te gera dúvidas, por que não procurar alguém mais experiente? Que às vezes, um confessor, principalmente, a gente sabe que o confessor ele é um instrumento de Deus. Então, às vezes, num momento ali de confissão, ou então, não precisa nem ser na confissão, mas você vai pedir um conselho para um padre. Às vezes, Deus pode te ajudar nesse aspecto, pode tocar o coração do confessor e te dar uma certa resposta, um certo alívio, aqui como São Francisco de Sales fala. Então, a quarta dezena, vamos buscar esse aspecto de que a gente tente abstrair, retirar o orgulho, a timidez e procurar alguém para compartilhar os nossos sofrimentos, porque isso pode ser bastante importante no nosso processo e no próprio processo aí do enfrentamento com a ansiedade. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. E Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E nessa quinta e última dezena, nós deixamos para falar sobre uma mulher que na Bíblia, ela foi justamente esse exemplo de ansiosa. E na frente de quem? Na frente de Jesus. Foi a Marta, né? E quantas vezes nós não somos Martas? Deveríamos ser Maria e somos Marta. E eu vou ler o trechinho, esse trecho da Bíblia, que está em Lucas 10, 38, 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha a postura de Maria. Ela quedava-se assentada, ou seja, ela se jogou, ela ficou lá só assim, ó, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Já Marta não, ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servindo sozinha? Ordena-me, pois, que venha ajudar-me. E o Senhor só disse para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Na verdade, só uma coisa basta. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe vai ser tirada. Essa passagem, ela falou muito comigo num certo momento. Eu estava preparando o batizado do meu filho. Batizado.
é o momento mais importante, né, da vida dele. Ele ia receber a Cristo naquele momento, ele ia professar essa fé, ele ia... Era o início da vida cristã dele. E naquele momento, eu me lembro que as únicas coisas que eu estava preocupada, e eu comecei a ter ansiedade preocupada, era quantos docinhos, em que local eu ia fazer, meu Deus, e se vai servir o quê? E vai ser aonde? Aí eu fui assistir uma missa no domingo e notei que eu estava ansiosa com o batizado. E eu vi essa palavra, quando o padre disse, andas inquieta, te preocupa com tantas coisas, mas é o batizado do seu filho, ele vai iniciar a vida cristã, você realmente tá deixando desse momento ser um momento tão gostoso, tão lindo, tão especial na sua vida, porque você está preocupada com o que vai servir, aonde vai ser, como vai ser, o gasto que vai ter, a roupa que não está dando certo. É isso, Aira. E naquele momento eu parei. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente fica dando atenção ao que não é importante, né? Muitas vezes a gente dá atenção ao que não é importante. E isso só gera ansiedade. E aí a gente vai perder o que é principal. E eu ia lembrar daquele momento como um momento angustiante para mim. E não um momento feliz. E Jesus fala isso para ela. Pouco é necessário, Marta. E Maria, ela escolheu a melhor parte, porque ela escolheu ouvir as minhas palavras. E nas minhas palavras, nos meus ensinamentos, ela vai ter fundamento para enfrentar tudo que ela vai passar na vida dela. E você está, em vez de aproveitar isso, você está preocupada em ir ficar limpando casa. E outro ponto aqui, que eu acabei de perceber, que eu nunca tinha percebido, é que a Marta, ela se agitava de um lado para o outro tentando servir Jesus, ok. Mas sabe o que agoniou também Marta? Era ver que ela estava fazendo tudo aquilo e que a irmã dela também não estava. Sabe quando a ansiedade e o estresse e a preocupação começa a vir porque você fica, em vez de você estar fazendo o que você tem que fazer, você está preocupado porque o outro também não está fazendo, ele devia estar e não você? Ou seja, você começa a olhar para a vida do outro ao invés de olhar para a sua, e isso te gera ansiedade. Marta começou a se incomodar. Ela optou por ficar lá, lavando, servindo e tudo. Maria, ela tinha um direito de falar, melhor para mim, em vez de ficar fazendo isso, é ficar aqui ouvindo o Senhor. Marta não quer isso, mas eu quero isso. Então, muitas vezes, a gente se preocupa com o que não, fica dando muita importância ao que não deveria dar. E aí é que a gente tem que, nessas horas, parar, quando a gente está ansioso. Meu Deus, eu sei que essa ansiedade está vindo por causa disso. Beleza. É realmente necessária essa preocupação toda? Isso realmente é o importante para essa situação? Ou eu estou olhando demais para a vida do meu irmão, para a vida do meu vizinho, para a vida da minha amiga, e isso está me roubando a paz? Então tem muita coisa aqui nessa historinha de Marta e Maria que a gente pode analisar. Porque a ansiedade, gente, é um tema que acho que não cabe nem no texto da libertação. A ansiedade é um tema que pode vir de tudo quanto é canto. Ainda mais nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje. Rede social, sabe? Você querer ter uma vida que você quer mais mostrar do que ter. Tá mais preocupado com o que os outros estão pensando ou vendo. Gente, é uma coisa assim ampla. Ansiedade pode vir ou ter motivos em tantas coisas. Mas a certeza que a gente tem é uma. Colocar Deus na equação vai nos ajudar a resolver todos os nossos problemas, incluindo nele a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão e tudo. E a gente tem aqui, como a gente foi colocando, diversas formas para a gente poder analisar. É parar, silenciar, acalmar, porque a própria palavra de Deus também fala, não me recordo qual é a passagem, mas ela diz que Deus, ele não trabalha, ele não opera num coração ansioso. Porque esse coração ansioso, até no Diário de Santa Faustina eu vi uma passagem assim, que esse coração ele é tão barulhento, que ele não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então Deus não consegue operar nesse coração. Então vamos hoje, nessa última dezena, pedir, Senhor, pode falar aí. É interessante isso que você falou. Deus não consegue falar no coração ansioso. É como se fosse o seguinte... Deus está aqui, ó, tá aqui teu coração. Aí Deus está aqui. Aí você vai colocando as ansiedades em cima, ó. Aí fica como um amontoado de livros em cima
Cada preocupação é um livro. Então tem tanta coisa em cima, você não consegue escutar Deus. Porque é tanto barulho, é como se você estivesse querendo sintonizar Deus, mas você não consegue, porque está cheio de ruído para tudo quanto é lado, tudo quanto é lado, tudo quanto é lado. É por isso que Deus normalmente, Jesus, ele sempre saía para rezar isoladinho ali no cantinho. Isso acontece muito, porque é necessário um momento ali de silêncio, de reclusão. A Bíblia até fala, né? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Ou seja, se recolha, esqueça o mundo e me escute. Exatamente. Então vamos pedir agora, nessa última dezena, para que o Senhor liberte o nosso coração dessas preocupações, para que tudo isso que a gente ouviu essa noite seja consolidado, né? Que a gente saia daqui com todos esses ensinamentos, que o Senhor nos liberte dessa Marta que existe em todos nós, e que nós possamos aprender a ser mais Maria, que a gente possa silenciar e ouvir, porque a palavra de Deus é onde a gente vai ter, ela vai ser o fundamento para tudo que a gente vai passar e enfrentar nessa vida. Com ele a gente nunca está sozinho. Então vamos lá. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe das dores e da misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Mãe das dores e de misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Mãe das dores e da misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. E que eu posso fazer a oração final? Pode. Eu vou fazer uma oração final hoje, né, mais baseada nesse tema que a gente colocou. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar e colocar diante de Deus todos os nossos pedidos. Senhor, nós pedimos essa noite que cada pessoa que aqui esteve, que escutou essas palavras, Pai, que ela não saia daqui vazia, que ela não saia daqui sem nenhum ensinamento, sem nenhuma libertação. Que ela saia daqui, pelo menos, Senhor, com uma esperança no coração. Com a esperança de que ela vai conseguir, através da tua ajuda, enfrentar todos os medos, dirimir todos os conflitos, todas as dúvidas, não na hora dela. Porque isso, Senhor, até nisso, o Senhor está ensinando como controlar a ansiedade. E controlar a ansiedade também é saber esperar a hora certa. Porque o nosso tempo, Senhor, não é o teu tempo. Deus não se adianta e Deus não se atrasa. O Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas e a quantidade de tempo que cada um de nós vamos precisar para poder aprender o que temos que aprender com cada momento que a vida nos apresenta. Senhor, que cada uma dessas pessoas não percam a oportunidade, que essas crises, que esses momentos difíceis, que esses desertos, que eles são para cada um de nós. São oportunidades, Senhor, oportunidades para o crescimento. Na tua palavra, nós não vimos nenhum dos teus filhos, ninguém do teu povo que passou por momentos difíceis, que passou por desertos, ter passado por cada coisa dessa em vão, Senhor. Havia um propósito na vida de cada um deles. Por isso, Senhor, mostra essa noite o propósito que cada um tem diante daquilo que está passando. Alguns é para se aproximar de Ti, a começar a ter uma fé, uma intimidade maior.
Jó era teu filho tão perfeito, era aquele que te agradava. Era aquele agradável aos teus olhos. E ainda assim, Jó, ao final, depois de tudo que passou, disse, Senhor, eu nem te conhecia, eu pensava que eu te conhecia, agora que eu te conheço. Então, Pai, não deixa que nenhum dos teus filhos percam essa oportunidade que esses momentos da vida nos dá, de termos uma intimidade verdadeira, de realmente sair dos momentos difíceis e dizer, Senhor, agora eu te conheço. Porque eu senti o teu cuidado, eu senti a tua mão me segurando. Eu sei que eu não era capaz de mim mesma, de conseguir sair daquele quarto e enfrentar o medo, porque aquilo me apavorava, mas a partir do momento que eu peguei na tua mão e confiei, eu consegui. Senhor, derrama o teu espírito, porque a tua palavra fala que teu espírito é liberdade. Eu até abri o olho aqui, porque eu fui viajando aqui e nem sei se eu fiquei com medo de estar travando. Me desculpa, gente. A tua palavra fala, Senhor, que o teu espírito é liberdade. Nós não queremos, Senhor, ser escravos, porque essa não é a vida abundante que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, Pai. Eu te peço essa noite a vida abundante que o Senhor prometeu para aqueles que vivem e se aproximam do Evangelho. O Evangelho é a boa nova que traz libertação. Então, nós não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar com menos do que aquilo que Deus nos prometeu. E Ele não nos prometeu uma vida sem dificuldade. Ele só nos prometeu a presença dele para suportar e superar todas as dificuldades com fé, com alegria. Assim como Paulo falou, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, fortalece a fé e a esperança no coração de cada um. Pode até ser que ninguém aqui hoje à noite saia curado, se essa não for a tua vontade. Mas a sementinha da esperança, da força para continuar na tua presença, Senhor, essa sim, planta no coração de cada um aqui essa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos, pela intercessão de Nossa Senhora, tua mãe, é que nós te pedimos essa noite, cada uma dessas súplicas, porque nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa confiança, é em ti. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que jamais nos desampara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente já passou Fazer as muito da hora, contemplações. né? Desculpa. Já. Vamos fazer as contemplações da Rosa e do Lírio e depois os recados. Certo? Rapidinho. O Lírio de São José. Você pode contar aí para mim? Ah, não. Deixa eu ver aqui. Posso sim. Conte para mim o número 19, por favor. Que eu vou contar o número da Rosa, o número 23. Você conta o 19 de cima para baixo, eu vou contar o 23 de baixo para cima. Só um minuto, pessoal. Eu já tenho 19 aqui. Pode falar, enquanto eu estou contando o outro. É a Rebequinha. Rebeca Soares. A mamãe do Lucas. Pronto. O 23, o Lírio de São José, Silvana Fortes. Não, eu olhei o Lírio. O Lírio é a Rebeca. Silvana Fortes. Sim, e a Rosa Espiritual. Isso, desculpa. Silvana Fortes, a Rosa. E o Lírio foi Rebeca, né? A Rebeca. Deixa eu pegar o nome dela aqui certinho, que eu vou colocar lá. Rebeca Soares, né? Rebeca _ Soares. Pronto. Aí, gente, esse foi o nosso texto da libertação. Semana que vem tem texto da libertação novamente, certo? Eu vou fazer a condução pelo nosso perfil das virtuosas. A gente vai ficar tendo texto da libertação 2 vezes ao mês. Vão ser 2 segundas-feiras, né? Aí uma das segundas-feiras vai ser estudo bíblico, né? E a outra é a novena, que a gente sempre tem, né, no perfil do Rosário Diário, tá certo? Que é nesse horário das 9 horas. Então a gente não coloca nem o texto, nem o estudo. E o Igor, a gente está com um projeto, né? Igor já está confirmado que às quartas-feiras a gente vai ter resenha, né, de livros católicos, mais essa programação para nossa grade, né? Aqui é só coisa boa, toda hora surgindo, né?
O Igor veio para acrescentar muita coisa no mundo das virtuosas. Coisa boa para a Régia, que a Régia tinha ficado triste, que ia ter ia ser só um texto da libertação, né? E o outro dia, a resenha. Aí a gente conversou com a Ju e estabelecemos que continua o estudo bíblico, 2 textos da libertação, né, que a Ara falou, e a resenha vai ser na quarta. Teríamos resenha, né? E aí a gente já começa agora, dia 1º de setembro, a primeira resenha desse rapaz aqui, ó. O Tratado do Purgatório, Santa Catarina, Gênova. Aqui Deus simplesmente coloca a experiência para Santa Catarina de Gênova de algumas dores do purgatório. Livro pequeno, 80 páginas, eu vou conseguir dissecar, explicar ele todinho para vocês. Perfeito? Perfeito. Pois, gente, foi um prazer, né? Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só vou falar uma coisa para encerrar, né? Que eu ouvia muito de um amigo meu quando eu falava com ele. Amiga, é porque a gente é ansioso. Aí eu falava assim para ele, eu ficava com tanta raiva de ouvir isso, que eu dizia assim, não, eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa, eu estou passando por uma ansiedade. Então, quem aqui está passando por ansiedade, por favor, não diga, eu sou uma... é assim mesmo que eu sou ansiosa. Você não é ansiosa, porque Deus não lhe fez para ser ansiosa, tá bom? Você começa a dizer agora, eu estou ansiosa, eu estou passando por um momento de ansiedade, por quê? Porque Deus vai fazer passar e vai curar tudo isso, tá bom, gente? Então, boa noite, Igor, boa noite a todos vocês e até a nosso próximo encontro, provavelmente no estudo bíblico, Isso. né? Exatamente. Esse texto aqui da libertação eu vou colocar lá no YouTube, viu? Das virtuosas. Vai estar lá, quem quiser assistir depois, mostrar para alguém. E é bom porque no YouTube dá para botar na TV grande. Comer com pipoca. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.